Voltou. Oi, gente, tudo bem? E o Papo Aberto hoje saiu dos estúdios da Rádio Conceição FM e veio aqui pro deck desse restaurante maravilhoso que é o Zefira, aqui anexo à Marina de Itajaí. E como convidada especial tá aqui a Regiane Lourenço, é isso? Sputnik, ela que é formada em administração e é uma das pessoas que mais desponta atualmente na fabricação de sites. Vamos conversar com ela sobre esse assunto. Ela que veio de Blumenau. Regiane, me conta, quantos anos você já está na área? Eu já estou na área, já são 13 anos da área. 13 anos. 13 anos. Eu fiz todo um processo de migração. Na verdade, eu comecei a me interessar pela área em 2008, então já são 18 anos, na verdade, né? E aí vem todo esse processo de estudar, de entender na época a programação. Eu venho, na verdade, da área de tecnologia, de TI, né? Sim. Trabalhei muitos anos em software house. E aí, na época, até com a questão dos aplicativos, que era um mercado que estava surgindo em 2008, então eu tinha muito interesse nesse sentido. Então eu comecei a me preparar. E aí em 2013, até uma situação que surgiu, que foi inclusive minha primeira cliente, de uma pousada lá da cidade, então eu resolvi realmente despontar e começar a agência. Ela é uma das poucas mulheres que eu conheço que lidam com esse tipo de trabalho e que eu admiro, assim, pela inteligência, pela criatividade. E hoje eu estava conversando aqui com ela. Qualquer pessoa de âmbito comercial precisa ter uma referência. O que é uma referência hoje? É um portfólio. O que é um portfólio? Um site. Aí você faz a fabricação do site, é isso? A gente desenvolve o site, né? Por que o site? É porque, lembra que eu até comentei contigo, né? Antigamente, o que acontece? Antigamente a gente passava na rua, então a fachada da loja era o que chamava a atenção. Hoje a gente vive dentro do celular. A gente sempre está usando, a gente sempre está pesquisando. Né? E cada vez mais a gente vai observando o comportamento nosso, né, de compra. Sim. Ele está modificando. Então, quando a gente quer procurar um produto, a gente quer procurar um serviço, é no celular que a gente vai procurar. Então, a nossa fachada hoje está dentro do celular. E aí o site, qual que é a diferença do site para as redes sociais? Porque os dois estão ali, né? O site, até alguns anos atrás, ele quase parecia que tinha morrido, que nem os e-mails. Verdade. Que às vezes o pessoal acha que o e-mail não tem mais função, mas ele ainda tem bastante presença, né? Principalmente no sentido comercial. Mas o que aconteceu? As redes sociais, elas tiveram o seu boom, e ainda tem, elas são ainda presentes, elas têm essa questão da conexão, de trazer essa proximidade muito rápida no sentido, né? Mas o site, ele traz a estabilidade, ele traz a segurança, ele traz o que realmente eu quero ver, né, da empresa, do negócio que está... Então, gente, tem muitas pessoas que acham assim, não, eu não quero ter um site porque eu tenho milhares de seguidores e meu Instagram bomba. Isso não é tudo, porque o Instagram, as próprias leis e tudo mais, chega um dado momento, se ele quiser te banir, ele vai te banir, né? A gente costuma dizer que as redes sociais, né, tanto Instagram, TikTok e outras plataformas, o próprio Twitter, elas na verdade são terra de ninguém, né? Entre nós, quem é da área de marketing, a gente fala, porque o que acontece? Nós não somos proprietários, a gente tem um usuário lá, mas a gente não é dono daquele espaço. Se eles quiserem eliminar uma publicação nossa, se eles quiserem excluir, eles podem fazer, a gente não tem a total segurança, a total autonomia. Diferente de uma mídia, diferente de um site que você é proprietário. Exatamente, tu define o que tu queres apresentar ali, qual é o teu portfólio, né? O que tu queres apresentar ali. Tu pode colocar teus produtos, na verdade existem vários tipos de site, né? Quando a gente fala em site, mas o que é só o site institucional? Aquela montoeira de página? Não, nem muitas vezes nem é necessário isso. Às vezes a gente chama um site de on-page, que é um site de uma página única, mas que vem tudo explicado, trazendo as sessões, o que aquela pessoa faz de serviço, né? Então, isso substitui o cartão de visitas. É o cartão de visita digital, ele acaba sendo cartão de visita digital também. Mas quais são os tipos de sites hoje que tem maior demanda? Então, nós temos as landing pages, principalmente para quem trabalha, até quem faz, porque cresceu muito no mercado a questão dos infoprodutos, né? Mas às vezes até mesmo para produto físico, eu quero vender, às vezes, uma própria empresa, né? Ou ela tem uma determinada área vamos pegar até um médico, né? O médico, ele atende às vezes vários setores, né? Vamos pegar ali um cardiologista, então ele quer às vezes falar sobre algum tratamento, alguma coisa específica. Tem como fazer especificamente daquele tratamento, uma landing page específica, porque se a pessoa está sentindo uma determinada dor, vai procurar por aquilo. Né? Mas o que você falou faz muito sentido, porque eu, quando quero procurar um médico e sei que ele atende em determinada clínica, é legal já procurar no site, porque até você vai se deparar com um segmento de muito mais oferta em nível de médicos e de tratamentos com suas especialidades, seus currículos, e isso é muito importante, né, Regiane? Ter toda essa informação centrada ali.
Sim, é bem importante mesmo, isso acaba, né, sendo, então tem essa parte que pode ser feito, o próprio site institucional, que é aquele site que a gente diz que já tem várias páginas, que tem conteúdo, muitos sites, é bem importante ter os blogs, porque daí a gente trabalha com a questão dos artigos, que aí conforme a gente vai trabalhando, que daí entra toda uma parte de planejamento mesmo, técnica, né, de palavras-chave, conforme as pessoas vão procurando. Então, para criar essa visibilidade, que isso é importante, né? Porque uma das coisas que a gente estava comentando é sobre os sites de e-commerce. Hoje em dia, muita gente entrou nessa, está se dando bem. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, porque ali tu tens todos os teus produtos, tu coloca ali, né, realmente os teus produtos físicos, né, que tu tens, que tu estás vendendo, e aí através disso a pessoa compra e tem a entrega, que hoje também com a logística, enfim, cresceram tantos também em startups, né, no sentido de entrega, que antes a gente dependia só do correio ou do transportador, e hoje isso, continuamos com eles, mas a maneira de facilitar isso, de custear, de controles, é uma gama muito grande, é um mercado assim que cresceu muito nessa última década principalmente, e vai crescer muito mais, a gente que acompanha os números, porque é uma coisa que eu também sempre costumo dizer, o pessoal normalmente olha como marketing porque a gente fala da questão da emoção, que a gente tem que captar o cliente, né, eu gosto muito de ver propagandas justamente porque não é o vender diretamente, mas é a propaganda que consegue, né, fazer essa ligação para a pessoa entender, mas na verdade o marketing é uma ciência de dados, que normalmente as pessoas não sabem, e é o que a gente trabalha muito, inclusive o site em si. Quantos usuários novos acessaram o site? Quantas visualizações teve? Então, tudo isso. E aí, voltando para os produtos no e-commerce, às vezes até saber, tem determinados produtos às vezes, que tem muito acesso, mas não está vendendo, às vezes, enfim, existe todo um olhar, um processo. Né? Porque, eu vendo perfumes, vou montar o e-commerce desses perfumes. Mas como é que é criar toda essa visibilidade até chegar a um nível de vendas top? Tem um caminho para percorrer. Tem um caminho para percorrer, tem muita estratégia, inclusive é necessário a parte de anúncios pagos, que a gente fala, né, da mídia paga, seja nas redes sociais, seja no Google, porque é justamente isso, as pessoas sempre estão pesquisando, as redes sociais elas são importantes, não existe, ou é só o Google ou é só redes sociais, às vezes as pessoas querem separar isso, e na verdade não. A gente sempre tem que estar trabalhando em conjunto, pensar nos negócios, tem que pensar em vários canais de comunicação. O próprio YouTube, né, que também tu tens o teu canal. Então o que acontece? O canal do YouTube, inclusive hoje não, né, já há alguns meses, o próprio YouTube hoje permite que tu faça venda de produtos através do próprio YouTube. Tu consegues criar lá um shopping de produtos, né? Assinaturas, enfim, todos eles. O Instagram agora nesse último mês passou por várias mudanças no algoritmo, inclusive para captar até as pessoas físicas, no sentido assim, tu agora, todo mundo tem aquela necessidade, eu quero saber quanto tempo faz que a pessoa visualizou meus stories, já dá para saber isso. Né? Quem volta para assistir já dá. Eu fiz o Plus, assinei o Plus, tô achando muito legal. Pois é, então tem tudo isso, né? E eles facilitaram isso para as pessoas, né, que não faziam assinatura do Meta, né? Mas para quem só quer fazer esse acompanhamento, também dá para fazer com essa assinatura Plus. E já quem faz assinatura mesmo, por exemplo, do Meta, falando um pouquinho agora de redes sociais, agora tem um outro facilitador, tu consegue colocar link dentro da própria postagem, porque essa é uma das dores também que o pessoal fala, eu faço a publicação e não consigo colocar o link, eu tenho que subir uns stories para botar o link, eu botar na minha bio. Agora, para quem já faz assinatura, já consegue botar dentro do próprio feed. Gente, não saiam daí, porque nós vamos para o segundo bloco agora e a gente vai falar sobre tráfego pago, sobre como colocar as mídias da gente no top 1 do Google e muito mais. Sai daí, no segundo bloco agora.